Semana 3, dia 2. Suprimento matinal. 1p2 para 4-5. Aproximando-vos dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras vivas, estáis sendo edificados casa espiritual para sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Uma pedra viva é uma pedra que não apenas tem vida, mas que também cresce em vida. Cristo é a pedra viva para o edifício de Deus. Em 1 Pedro 2 para 4-5, Pedro mudou a metáfora da semente, que pertence ao reino vegetal, 1h23 da manhã menos 24, para a da pedra, que pertence ao reino mineral. A semente é para plantar vida, a pedra é para a edificação, 2 para 5. Parêntese que abre parêntese que fecha. Como vida para nós, Cristo é a semente, para o edifício de Deus, ele é a pedra. Após recebê-lo como a semente de vida, precisamos crescer para experimentá-lo como a pedra viva em nós. Assim, ele também nos fará pedras vivas, transformadas com a sua natureza pétrea, para que sejamos edificados, junto com os outros, casa espiritual sobre ele, como fundamento e como pedra angular, IS 28 para 16. 1p2 para 4, nota 1. Leitura de hoje. Nós, que cremos em Cristo, somos pedras vivas como ele, pela regeneração e transformação. Fomos criados do barro, RM 9h21 da manhã. Mas na regeneração recebemos a semente da vida divina, que, crescendo em nós, transforma-nos em pedras vivas. Na conversão de Pedro o Senhor deu a ele um novo nome, Pedro, uma pedra, João 1h42 da manhã. Quando Pedro recebeu a revelação sobre Cristo, o Senhor revelou ainda que ele era rocha, uma pedra, MT 4h16 da tarde menos 18. Parêntese que abre parêntese que fecha. Tanto Cristo como os que nele creem são pedras para a edificação de Deus. Pelo nascimento natural somos barro, e não pedras. Parêntese que abre parêntese que fecha. O homem foi feito do pó da terra, GN 2 para 7. Romanos 9 revela que somos vasos de barro. Como, então, podemos tornar-nos pedras? Nós nos tornamos pedras pelo processo de transformação. Quando Pedro encontrou o Senhor Jesus pela primeira vez, o Senhor mudou seu nome de Simão para Pedro. Parêntese que abre parêntese que fecha. João 1h42 da manhã diz. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que se traduz por Pedro. Pedro significa uma pedra. Parêntese que abre parêntese que fecha. Quando chamou Pedro de pedra, isso queria dizer que ele, com certeza, se tornaria uma pedra. Tudo que o Senhor nos diz será cumprido. Se ele diz, você é ouro, você se tornará ouro. O Senhor sabia que, quando mudou o nome de Simão para Pedro, isto é, pedra, ele se tornaria uma pedra. Em João 1h42 da manhã o Senhor disse a Pedro que ele era uma pedra. Mais tarde, em Cesareia de Filipe, em resposta à pergunta do Senhor, quem dizeis que eu sou? Pedro, recebendo a revelação do Pai, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A isso o Senhor Jesus respondeu, Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, MT 4h18 da tarde. Aqui o Senhor indica que ele é a rocha sobre a qual a igreja é edificada, e Pedro é uma pedra. Sem dúvida esses dois incidentes, o de João 1 e o de Mateus 16, foram profundamente gravados no ser de Pedro. Ele nunca poderia esquecer-se desses eventos.
Deve ter sido dessas experiências que ele obteve o conceito de pedras vivas para a edificação da casa espiritual, que é a Igreja. Quando redigiu esse trecho de 1 Pedro, ele escreveu de acordo com o impacto que esses acontecimentos tiveram sobre ele. 1 de Pedro 2:5 diz que nós, como pedras vivas, somos edificados casa espiritual. Mas somos de barro. Como podemos ser edificados? Para ser edificados casa espiritual precisamos tornar-nos pedras. Mas como podemos, de fato, tornar-nos pedras vivas? Tornamo-nos pedras vivas aproximando-nos de Cristo, a pedra viva, v. 4. Podemos usar a madeira petrificada como ilustração da transformação. Parêntese que abre ... parêntese que fecha. Durante muito tempo a água passou pela madeira, fluiu em seu interior. Por meio desse fluxo de água, a substância da madeira torna-se pedra. Por um lado, o elemento da madeira é removido. Por outro, o elemento da pedra é introduzido para substituir o elemento da madeira. Desse modo, a madeira se torna pedra. Estudo Vida de 1 Pedro, pp. 147 a 148. Leitura adicional. Estudo Vida de 1 Pedro, mens. 18.